Grandes coisas o Senhor tem feito. Sem perca de tempo, irmãos, Deus colocou uma palavra já há algumas semanas no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja. O livro de Daniel, capítulo de número 2. Aleluias. Livro de Daniel, capítulo de número 2, do verso de número 1 até o verso de número 6. Livro de Daniel, capítulo de número 2. Aleluias. Do versículo 1 até o verso de número 6. Glória a Deus. O pastor João estava falando, né? Que essa noite o Senhor está falando muito sobre a volta de Jesus Cristo, sobre o poder da oração. Aleluias. E eu tenho a certeza, irmãos, de que Deus já tem falado aos nossos corações nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Daniel, capítulo de número 2, verso de número 1 até o verso de número 6, diz assim a palavra do Senhor na minha Bíblia, diz desta forma: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito perturbou-se e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: Tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Amém? Pode se assentar, adorando e louvando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, antes de eu ministrar a palavra do Senhor, eu tenho um testemunho para contar, um testemunho, né, que o Senhor fez na vida da minha família. Aleluia. Eu estou, né, feliz, e mais feliz ainda estou nessa noite, porque os irmãos sabem que eu pedi oração para o círculo de oração, pedi oração para a igreja, pedi oração para a minha família. Inclusive minha filha ficou vindo aí 3 folgas, né, com o meu genro, para fazer ali uma reforma na minha casa, aqui no Coroados. E todas as vezes que a Bibi, né, que a Beatriz, a minha neta, ela ficou em casa, eu e o pastor Osmar, nós impusemos as nossas mãos sobre a Beatriz, e eu dizia todo dia, todos os dias que ela ficou na nossa casa, nós, irmãos, oramos juntamente, né, eu e meu esposo, e nós colocávamos a mão na Beatriz e profetizávamos a cura, né, um milagre na vida dela. A Beatriz nasceu com uma alergia, irmãos, terrível, né, a leite e a ovos. E daí então tinha que trazer, né, ela parou de mamar muito cedo. Aí a Rafaela não podia comer nada que tivesse leite, nada que tivesse ovos, e quase tudo que tem, né, tem leite e tem ovo. E a gente orou, irmãos, colocamos as mãos sobre ela, profetizamos a bênção e o milagre. E para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, ontem a Beatriz, né, agora vai para 9 meses, ela foi até o médico, né, o gastro, e o gastro falou assim: olha, tua filha não tem mais alergia nenhuma. Né? Aí eu fiquei pensando, irmãos, o poder que tem a oração conjunta. A Bíblia diz que se tão somente 2 de vós concordar acerca de qualquer assunto aqui na terra, está ligado lá no céu. Então eu quero louvar o nome do Senhor nesta noite, pela cura da Beatriz, que a alergia, sempre eu pedia para uma missionária Wanda, falava: irmão, ora para Beatriz, porque cada vez que, irmãos, às vezes acontecia de pegar alguma coisa que a Rafaela às vezes tomasse e tivesse leite, a Beatriz passava muito mal mesmo, sabe?
muito mal mesmo, mas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Agora ela está comendo, vai poder comer de tudo, né? Já começou com a alimentação e graças a Deus, irmãos, mais nada vai fazer alergia no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus, amém? Glória a Deus. Irmãos, isso é bênção que o Senhor faz. Quando a gente ora num propósito, Deus faz, no nome de Jesus. Irmãos, eu meditei bastante nessa palavra. Aqueles que já têm aí um tempinho de cristão, conhecem essa passagem que Daniel, ele interpreta o sonho do rei Nabucodonosor. Aleluias. Eu quero fazer assim um resumo da vida de Daniel, antes de começar a ministração. Daniel, irmãos, ele foi deportado enquanto ainda era um adolescente, né? No ano 605 a.C., lá para a Babilônia, aonde ele viveu aproximadamente uns 60 anos. Daniel ainda era um jovenzinho, né? Quando Nabucodonosor, ele invade, né? Ele invade Jerusalém e ele traz, né? Daniel, eu acredito que toda a sua família, agora traz, irmãos, como escravos. No capítulo de número 1, a Bíblia diz, né? No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Ou seja, ele, irmãos, ali, ele invadiu aquela cidade e ele trouxe. E entre esses que foram escravizados estava Daniel. Aleluia, Jesus. A Bíblia então diz, irmãos, possivelmente, né? Esse mesmo Daniel, ele era de uma classe alta e nobre em Jerusalém. O nome Daniel quer dizer Deus é o meu juiz. Carrega consigo uma carga, irmãos, do nome de Daniel, de confiança. O nome dele quer dizer Deus é o meu juiz. Então carrega uma carga de confiança, de retidão e conexão espiritual. Daniel e seus amigos serviam como uma espécie, sabe do quê? De estagiário ali na corte do rei. Aleluias. E mais tarde, Daniel, ele tornou-se, sabe o quê? Mais tarde, né? Porque ele ficou ali na Babilônia, ficou na corte do rei Nabucodonosor. Ele agora, irmãos, ele se torna conselheiro de reis estrangeiros. Embora os judeus, né, o povo judaico, eles não consideram Daniel como um profeta, mas o Senhor Jesus, no capítulo de número 24 do livro de Mateus e o verso de número 15, a Bíblia vai dizer que o próprio Senhor Jesus chamou, né, Daniel de profeta. Mas os judeus, irmãos, até o dia de hoje, eles não consideram Daniel um profeta, mas sim uma pessoa ilustre. Assim, né, quando eu estava estudando, Jesus fez menção de Daniel como profeta em Mateus 24:15. O propósito do livro de Daniel, escute bem, guarde isso na tua mente. O propósito do livro de Daniel era mostrar que o Deus de Israel é o único Deus e que mantém o destino de todas as nações sob o controle dele. Se fosse, irmãos, e eu quero, né, dar um título para essa palavra, é sob o controle de Deus sempre. Deus, irmãos, sempre vai estar no controle da minha vida, no controle da tua vida, no controle da história da vida da minha família, no controle da história da vida da tua família. Quem sabe você nem queria saber do Senhor Jesus Cristo, mas lá atrás, lá no passado, talvez a tua bisavó, talvez a tua avó já estava há muito tempo com os joelhos dobrados para que nesta noite você estivesse aqui adorando, exaltando e louvando o nome do Senhor. Você nem pensava de querer saber do Senhor Jesus Cristo, mas Deus já tem toda a tua história escrita na
palma das mãos dele. A Bíblia vai dizer, igreja amada do Senhor, no livro de Atos, no capítulo de número 17 e o verso de número 28, dizendo assim: porque nele, em Jesus, porque nele, no Senhor, nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos, diz a palavra do Senhor. Você não é um acaso aqui na terra. Deus, irmãos, quando te formou, irmã Wanda, lá no ventre da tua mãe, o Senhor, Anagassubi que andará baixai, lá no ventre da tua mãe, Ele te chamou, Ele te escolheu para que você vá, e não é, irmãos, dar qualquer fruto, mas é fruto para a vida eterna, diz a palavra do Senhor. Você já imaginou? Você nasceu, ficou ali toda a tua vida. Você nem queria saber de Deus, mas lá no ventre da mãe, Deus escolheu, e as nações, aleluia, Ele te gerou para ser profeta aqui na terra. É para nós ser profeta, não é para nós ser profeta do caos, mas aonde nós pisar a planta dos nossos pés, nós podemos dizer que o Senhor está conosco, aleluia, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus que curou lá no passado, Ele cura hoje. Ele é o Deus que salvou no passado, Ele salva hoje. Ele é o Deus que libertou todas as famílias no passado, hoje ainda Ele está no controle. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. É tu e é toda a tua casa. Aleluias. Salmo de número 115, verso de número 3. Se você gosta de Bíblia, diga amém. Glória a Deus. Salmo de número 115. Diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Deus sempre está no controle. Mesmo aqueles que querem fugir. Mesmo aqueles que querem fugir, igreja amada, do chamado do Senhor. A Bíblia diz que antes que houvesse dia, o Senhor é. Ninguém pode escapar das mãos do Senhor, pois operando Deus, agindo Deus, quem é que impede o Senhor de agir? Ninguém impede o Senhor de agir. A pessoa pode ir para onde ela quiser, ela pode descer no mais fundo do poço, na pior lama que existe, mas se Deus tiver um propósito, Deus é Deus dos céus, é Deus da terra e debaixo da terra, Ele está no controle, aleluias. Salmo de número 115 e o verso de número 3, a Bíblia diz assim, e eu quero ler na linguagem dos dias de hoje, para nós ficar bem explicadinho. Nós respondemos, o nosso Deus está no céu, Ele faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não podem pegar em pés, mas não andam, e da garganta deles não sai nenhum som. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que fazem os que confiam neles. Significa o quê, igreja amada do Senhor? Aleluia, o Salmo de número 115 e o verso de número 3, a palavra do Senhor diz, mas o nosso Deus, Ele está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. O Senhor faz tudo aquilo, irmãos, que Ele tinha projetado fazer para a minha vida e para a tua vida, Ele vai fazer. Às vezes, irmãos, no meio da caminhada, a gente se perde. Às vezes a gente está um tempo na presença do Senhor e acaba se afastando. Sabe o que acontece, irmãos? É igualzinho o GPS. A pessoa erra o caminho, mas o nosso Deus, Ele é o dono desse GPS. E Ele escreve lá de novo, dizendo, olha, recalculando a rota, você vai entrar na rota certa que o Senhor te colocou. Você não vai ficar andando para a direita, não vai ficar andando para a esquerda. Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um projeto para a tua família, e a tua escolha de hoje, aleluia, vai ser a bênção de amanhã para teu lar, para tua família.
família, aleluia, por causa da tua decisão. Deus não perde nada, igreja amada. Aleluias, glórias a Deus. O livro de Daniel foi escrito, e eu tenho falado muito isso nesses últimos tempos. Eu tenho falado muito sobre a igreja do passado, desde o início de Gênesis, o quanto que a gente, irmãos, é perseguido, o quanto, aleluias, que o povo, igreja amada do Senhor, ele sofreu e sofre ainda hoje. O livro de Daniel foi escrito em tempos de perseguição e sofrimento para o povo judaico. Por meio de histórias e divisões, o autor procura explicar ao povo por que eles estão sendo perseguidos. E também os anima a continuarem fiéis a Deus. Chegará o tempo em que Deus acabará com o domínio dos gentios, e mais uma vez Israel será uma nação livre e independente. O livro se divide em duas partes. Primeira, histórias a respeito de Daniel e dos seus companheiros, o Ananias, o Misael e o Azarias. Uma vez Israel será uma nação livre e independente. O livro se divide em duas partes. Histórias a respeito de Daniel e dos seus companheiros que estão vivendo na Babilônia, para onde foram levados como prisioneiros. Eles continuam, escute bem, irmãos, eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam sofrendo, e não é qualquer sofrimento. Crianças, esposas, homens foram levados para o cativeiro. Eles estavam sofrendo grandemente. Mas o que acontece com Daniel, com Ananias, Misael e Azarias, aleluias, eles continuam firmes na fé em Deus. O que mais que eles fazem? Eles obedecem às suas leis, e por isso Ele os salva do sofrimento e da morte. Irmão, o que você quer dizer nessa noite? Com Deus no controle. Eu quero dizer, igreja amada do Senhor, que mesmo que você seja perseguido, mesmo que você esteja sendo afligido, passando por um tempo de sofrimento, a Bíblia vai dizer que neste mundo, irmã Alana, enquanto nós vivemos aqui na face da terra, nós vamos ser maltratados, nós vamos ser perseguidos, vão falar mal de nós, vão murmurar ao nosso respeito, mas se nós permanecer firme e obedecer a palavra de Deus, Deus tem bênção para a minha vida, Deus vai dar livramento, Deus vai restaurar, Deus vai renovar, Deus vai mudar o nosso cativeiro. Aleluias! As visões de Daniel que tratam de vários impérios que aparecem e desaparecem, ou seja, vem um rei, desaparece um rei, e Daniel e os demais continuam firmes na presença do Senhor. Aleluias! Bom, enquanto Deus está no controle, enquanto você tem que entender que Deus está no controle, irmã, mas mesmo no sofrimento de luto, irmã, mas mesmo no sofrimento do rompimento de um casamento, irmã, mas mesmo na doença de alguém, mesmo na nossa doença, bom, enquanto Deus, Ele está no controle, a nossa reação, o que nós precisamos entender é como nós devemos agir diante de tudo isso. Primeira coisa, como que nós devemos agir? Aproximarmos de Deus. Primeira coisa, nós devemos nos aproximar de Deus. Sabe como? Em oração. Sabendo que não é possível. Entenda, igreja amada do Senhor, nós devemos nos aproximar do Senhor em oração. Mesmo nós sabendo, irmãos, que não é possível nós predizer os resultados, ou seja, eu não sei como é que o Senhor vai fazer,
Eu não sei como é que o Senhor vai fazer para abrir uma porta material para a minha vida. Eu não sei como que eu vou quitar uma dívida que eu não consigo. Eu não sei como que eu vou fazer uma faculdade. Eu não sei como que eu vou abençoar o meu lar, como que eu vou trazer o alimento para dentro da minha casa. Eu não sei como que vai ser com a minha família depois que eu partir para a eternidade. Eu não sei como é que vai ficar os meus filhos, como é que vai ficar os meus netos, como é que vai ficar os bisnetos. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não posso saber os resultados, mas tem uma coisa que eu sei, aleluia, e você tem que saber nesta noite, que nós podemos confiar no Senhor, mostrando com coragem e firmeza que nós servimos a um Deus vivo, e Ele está no controle. Alaço e cantarabachai, Ele está no controle. Eu tenho que mostrar coragem e firmeza no Senhor, aleluias. O verso de número 21 e o verso de número 22 diz assim: é Ele, Deus, é Ele que muda o tempo e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele, escuta, igreja amada do Senhor, o nosso Deus não é de pedra, não é de gesso. Ele sabe o que a gente está passando. Ele não é um Deus que você se ajoelha e Ele não fala nada. Ele pode estar em silêncio por um momento, e o silêncio de Deus também é um trabalhar dele na nossa vida, para que a gente continue perseverando na fé. Aleluias! Oh, glórias a Deus! Você já imaginou, igreja? Eu fico maravilhada com esse Deus, que Ele pega, irmãos, e a gente está numa situação, eu não sei se você já passou por isso, eu já passei algumas vezes. Você está numa situação e você não tem saída. De repente você dorme e lá no teu sonho, Deus vai lá e te visita e diz: minha serva, meu servo, eu vou fazer desse jeito na tua vida, eu vou fazer desse jeito na tua família. E do jeitinho que Deus falou por meio do sonho, Deus cumpre por meio de sonhos aquilo que Ele vai fazer. Então o verso de número 22 diz assim: Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Aleluias, glórias a Deus. A Bíblia vai dizer em Hebreus 11:6 que aquele que se aproxima de Deus é necessário e creia que Ele existe. Ah, tá, Deus existe. Não, Ele não somente existe, mas Ele é abençoador, galardoador daquele que busca a Ele. Nunca se viu com os olhos e nunca se ouviu com os ouvidos um Deus que trabalha por aquele que espera nele. Deus nunca vai te desamparar. Não parece que às vezes parece que a gente está desamparado? Irmãos, tem momento na nossa vida que não tem irmã para orar com a gente, não tem pastor para dar uma palavra, não tem profeta de Deus, mas Deus está lá. Deus está lá dizendo: eu sei o que você está passando. Ele diz para mim, diz para você: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o que te tomo pela tua mão direita e digo para você: não temas, não temas, não temas, porque eu estou contigo, eu não te deixarei, eu não vou te desamparar. Todos os dias, até a consumação dos séculos, eu estarei com você. Aleluias. Primeira coisa, então, diante de uma situação de adversidade, é aproximar do Senhor,
em oração, mesmo que a gente não saiba o resultado. A gente quer falar, não, Deus, eu quero o seguinte, eu quero que o Senhor faça assim, 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 assim. Não, Ele é Deus. E nós somos os seus servos. Nós somos os seus servos. Segunda coisa, é importante estar com aqueles que possuem convicções iguais às nossas. Amós 3:3, a Bíblia diz assim, aleluias, andarão dois juntos se não tiver de acordo? Igreja, nós estamos numa campanha de 21 dias em favor da igreja. Agora eu venho aqui e peço para que o Senhor, faça alguma coisa por esta igreja, para que as portas não se fechem. E alguém está orando outra coisa. Não tem a mesma visão espiritual do pastor da igreja. Você sabia que tem igrejas que até a língua estranha do líder, os obreiros quase que têm a mesma língua estranha? Vocês conhecem igreja assim? Que até o jeitinho de orar, do obreiro é igual do seu pastor, de tanto que ele quer, irmãos, fazer a mesma coisa, a mesma visão espiritual do pastor, a mesma visão dos líderes da igreja, a mesma visão. Há muitas igrejas, a intercessão é uma, e nós temos uma visão. A nossa visão aqui não é ganhar dinheiro. A nossa visão aqui não é encher a igreja para fazer número. A nossa visão é pregar o evangelho, que Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, para que eu e você tivéssemos uma vida abundante. Nós queremos que as pessoas sejam salvas do pecado, porque amanhã ou depois a pessoa morre e vai para o inferno. E nunca a pessoa ouviu falar que Jesus Cristo sara, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Esse é o propósito do ministério. Se fosse para ganhar dinheiro, há muitos anos atrás, quando muitas vezes eu recebi convite, irmã, por que você não faz aí um cartaz que você prega nos 4 cantos? Por que você não faz assim? Irmã, por que você não estipula um valor assim para você cobrar? Não faço. Não foi para isso que Jesus Cristo me chamou. Jesus Cristo me chamou para pregar a sua palavra, para pregar o evangelho. E o evangelho, para ser evangelho, tem Jesus Cristo, tem arrependimento e tem cruz. Aleluias. O evangelho, irmãos, não é para nós ficar confortável. Ai, que maravilha. Não, o evangelho é para fazer eu olhar para dentro de mim e dizer assim, o jeito que eu estou não posso continuar. Eu tenho que mudar de vida. Se eu bebia, não posso beber mais. Se eu assistia pornografia, não posso mais. Se eu vivia em adultério, não posso. Se eu usava droga, não posso. Por quê? Porque o pastor falou não. Porque a palavra do Senhor, irmãos, diz a palavra do Senhor, a palavra, ela é autossuficiente para curar, para limpar, para purificar qualquer vida. Enquanto eu estou pregando a palavra, Jesus está abrindo porta onde não tem porta. Jesus está curando, Jesus está salvando, aleluias. Andarão 2 juntos se não tiverem de acordo. Em Mateus 12:25, a Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. Um reino dividido, igreja amada do Senhor, assim como uma casa dividida, não subsiste. Um puxa para cá, um puxa para lá, um puxa para cá, outro puxa para lá, não. Uma casa dividida, um reino dividido, ele não subsistirá. O que Daniel faz? Agora esse rei, ele tem um sonho. O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho. E ele, irmãos, ele não quer saber só o que quer dizer aquele sonho. Ele quer que os homens, os mágicos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, ele quer que eles digam para ele qual foi o sonho que ele sonhou. Você já imaginou?
Ele não quer saber só o significado, porque o significado eles podiam inventar qualquer significado, mas ele agora diz assim: olha, é o seguinte, se vocês caldeus, os mágicos, encantadores, quem for aí, se vocês não me disser qual é o meu sonho e qual é a interpretação, eu vou mandar matar todos vocês. O perigo, a morte era iminente, eles iriam morrer. Aleluias. Então a Bíblia diz que o rei, no verso de número 12, então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu um decreto para que fosse morto. E a Bíblia diz, aleluias, glórias a Deus, que Daniel, ele ouve aquele burburinho. E Daniel pergunta para Arioque o que está acontecendo. Então Arioque, ele explica o caso para Daniel. Fala, ó, o rei teve um sonho e ele quer que a gente diga qual foi o sonho que ele sonhou. Ninguém poderia fazer isso. Ninguém poderia fazer isso. E ele quer a interpretação desse sonho. Então Daniel fez saber o caso para Ananias, para Misael e Azarias, seus companheiros. E eles, o que eles fizeram? Eles pediram misericórdia para Deus. O verso de número 18 diz assim: para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com os restos de sábios da Babilônia. O que é que eles fizeram? Daniel buscou o Senhor em oração. E ele se reuniu com pessoas do mesmo propósito. Pessoas que queriam orar. Você já imaginou, irmãos? Se nós não... Olha, irmãos, a Bíblia conta várias e várias passagens. Várias e várias passagens conjuntas. O livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, o verso de número 5 até o verso de número 25, a Bíblia diz que Pedro, ele estava lá na prisão, preso, as mãos e os pés por cadeias. Ele estava preso, mas a igreja toda a igreja estava em contínua oração. E enquanto eles oravam, Deus enviou lá no cárcere um anjo. E o anjo tirou Pedro lá de dentro de uma forma sobrenatural. Deus ainda hoje, Ele age no sobrenatural. Enquanto você está orando na campanha de segunda-feira, enquanto você está orando na tua casa, enquanto você está orando na igreja, enquanto você tem um propósito de oração, Deus está agindo no sobrenatural. Irmã, mas eu não estou vendo. Continua crendo, porque Deus vai fazer muito mais além, abundantemente, daquilo que você pensa, daquilo que você precisa. Aleluias. Esteja certo que Deus vai capacitar você para vencer situações que de outra forma são impossíveis. Basta confiar que Deus ainda realiza milagres. Milagre é tudo aquilo que não se explica. Igreja, o Senhor ainda hoje faz milagre. Igreja, o Senhor ainda hoje faz caroço de câncer sumir. Igreja, Deus salva o mais vil pecador e traz para a sua presença, tira lá do lixo, do monturo e faz assentar no meio de príncipes. Deus ainda hoje, Ele sara, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. Deus ainda hoje, eu já estou profetizando para a tua vida, para o teu lar e para a tua família. Deus ainda hoje faz milagre. Irmã, mas você não sabe o quanto esta pessoa está no fundo do poço. Deus ainda hoje faz milagres. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Por que Deus enviou, irmãos, aquele sonho para Nabucodonosor? O rei sonhou com uma estátua composta por diferentes metais, que era destruída por uma pedra.
O rei sonhou aquilo. Agora, Daniel e os seus companheiros, eles se reúnem. E eles sabem que só Deus pode fazer, mostrar qual é o sonho e a interpretação. Então agora, aleluias, eles vão diante do rei para contar o sonho e a interpretação. O rei sonhou com uma estátua composta por diferentes metais que era destruída por uma pedra. Daniel revelou e interpretou o sonho, explicando que a estátua representava os reinos mundiais que seriam substituídos pelo reino eterno de Deus quando Cristo retornar. Era uma visão ainda futura, mas era uma visão presente, ou seja, de que Nabucodonosor não ficaria para sempre como rei. De que haveriam outros reis, e esses reis passariam, mas o nosso Deus nunca passa, a sua palavra nunca há de passar, aquilo que ele prometeu, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele falaria alguma coisa ao teu respeito, e ele não cumpriria. Deus cumpre promessa, Deus cumpre, e Deus já está cumprindo agora na tua vida. O rei recebeu o sonho, sabe por quê? Porque ele estava indo contra as coisas do Senhor. A profecia era um alerta do seu futuro governo e de como ele estaria fazendo as coisas, adorando outros deuses, inclusive forçando todos para adorarem esses deuses. Lembra quando ele fez a estátua? E ele queria que todo mundo adorasse, e quem não adorasse ia ser lançado lá dentro da fornalha. Ele adorava os deuses pagãos, e ele queria que os outros também. Ele queria que os outros, mas Deus estava vendo o coração dele. E o Senhor ia tratar com esse rei, aleluia. Ele declarava soberbamente que a grandeza do seu reino vinha da sua força e do seu poder. Nosso Deus é único, ele diz: minha glória não darei a ninguém. Isaías 42 e o verso de número 8. Deus não divide glória. Irmãos, eu nunca vi uma época em que as pessoas estão cocheando entre dois pensamentos, tanto como agora. Ora está na igreja, ora está fora da igreja. Ora está na igreja, ora está fora da igreja. Aquele que pregava, não prega mais. Aquele que louvava, tocava instrumento. Irmãos, eu nunca vi tanta gente que... Eu conversei alguns dias atrás com gente que tocava na igreja e agora está tocando em barzinho. Por quê? Por quê? Por quê? Porque divide glória. Deus é um Deus que conhece o nosso coração. Ele sabe, irmãos, eu não estou falando de perfeição. Nenhum de nós é perfeito. Eu não estou falando de justiça, eu ser justa. Porque nós só somos justos porque o nosso Deus é que é justo. Ele justificou a minha vida e a tua vida na cruz do Calvário. E por isso nós somos justos. É por isso que nós somos justos, aleluias. Glórias a Deus, nós somos justos porque o nosso Deus é justo. Daniel, ele agiu, irmãos, conforme o livro de Mateus, capítulo de número 18 e o verso 19 e 20. Se tão somente 2 de vós pedir acerca de qualquer assunto, será feito aqui na terra, porque você ligou lá no céu, igreja. Tem gente que já ora sem fé. Eu vou orar aqui, mas eu já sei que Deus não me escuta. Irmãos, tem pessoas que falam assim para mim: irmã missionária Gilmara, ora por mim, que você é mais chegada com Deus. Tem isso? Não tem. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. E não só que Ele existe, que Ele abençoa. Agora Daniel, irmãos, ele fez conforme Mateus 18, 19. Os 4 prisioneiros, eles oraram juntos. Aleluias. Por que eles oraram? Primeiro pelas suas próprias vidas, porque também eles estavam sendo condenados à morte. O propósito de Satanás era apagar a luz lá na Babilônia. Daniel se punha em oração 3 vezes por dia em direção a Jerusalém, aleluia, porque ele cria que Deus é o Deus que faz a promessa e Ele é o Deus que cumpre a promessa. Eles não pediram só por eles, eles intercederam pelos outros sábios.
Deus atendeu o clamor deles. Disse para eles qual era o sonho e qual era a interpretação. Agora a Bíblia vai dizer, aleluias, que esse rei, aleluias, ele ficou contente. Disse o rei a Daniel, verso de número 47, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. O Senhor engrandeceu a Daniel e aos demais jovens, os companheiros. Por quê? Porque eles permaneceram firmes no meio da adversidade. Irmãos, não tinha saída. A saída era o quê? Confiar no Senhor, não tinha outro jeito. Então Daniel se aproxima do Senhor em oração. E ele se reúne com aqueles que podem, que têm a mesma visão, que têm o mesmo propósito. Em todas as variadas aflições da história e da nossa história também, devemos nos conservar purificados e embranquecidos quando nós formos provados. Daniel capítulo de número 12 e o verso de número 10. Quando vocês forem provados, vocês serão purificados, embranquecidos. Nós devemos fazer o quê? Igualzinho Daniel. Devemos buscar por sabedoria. E não é qualquer sabedoria. Sabedoria de Deus em oração. Tiago capítulo de número 1 e o verso de número 5. A Bíblia vai dizer: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Para nós encerrar, Provérbios capítulo de número 2. Aleluias. Para nós encerrar, Provérbios capítulo de número 2. E o verso de número 4 até o verso de número 6. Se como a prata, verso de número 3 em diante, Provérbios 2, 3. E se clamares por entendimento, ou seja, por sabedoria, se clamares por sabedoria, entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus. Igreja, não vou falar para você orar 1 hora. Não vou falar para você ler a Bíblia 1 hora. Vou falar para você separar 5 minutos do teu dia. Em 3 minutos você ora. E mais 2 minutos você lê a palavra. E o último minuto você pede: Senhor, me dá entendimento nessa palavra que eu acabei de ler. E eu quero ver se a tua vida espiritual vai ficar fraca. Eu quero ver se a tua vida espiritual vai ficar morna. Se você separar 5 minutos do teu dia. 5 minutos, veja bem o que você faz com 5 minutos. Mas se você separar 5 minutos do teu dia, 3 minutos para você orar a Deus, 2 minutos para você ler uma palavra e 1 minuto para você dizer: Senhor Jesus, me dá sabedoria nisso que eu estou lendo. O que diz a palavra do Senhor? Se como a prata buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás a sabedoria, o conhecimento de Deus. Igreja amada, nós temos aqui pastores, missionárias, nós temos obreiros na casa do Senhor. Se nós como obreiro não separar 5 minutos para nós ler lá na nossa casa. Tem gente que fala assim: não, mas a Bíblia diz assim: abre a tua boca que eu encherei. Não, vou fazer assim, ó. Aonde eu abrir é onde Deus vai falar.
Está errado. A Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar daquilo que eu vos tenho ensinado. A Bíblia é a boca de Deus. Todo mundo diz por aí, não é? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas eu conheço gente que faz assim. Não. Onde eu abrir aqui é onde eu vou falar. Deus vai falar comigo agora. Deus pode? Pode. Ele pode fazer aquilo que Ele quiser. Mas se eu vou pregar a palavra do Senhor, eu tenho que separar um tempo na minha casa para mim ler. Irmãos, não se pode se dar. A Bíblia diz que o homem não recebe nada sem que do alto lhe seja dado. Eu admiro o pastor Osmar. Às vezes eu falo assim, meu Deus, pastor Osmar, uma Bíblia aqui, uma Bíblia ali, uma Bíblia aqui, um celular aqui. Agora já tem até 3 celulares. Porque daí ele lê um aqui, ele lê um pouco aqui, ele pega aqui um pouco, e daí eu falo assim, meu Deus, ele tem uma Bíblia dentro da Bíblia. De tanto, a Bíblia dele é dessa grossura. Porque ele tem uma Bíblia dentro da Bíblia. Mas ele passa tempo, sabe para quê, irmãos? Para falar da palavra de Deus. Tem igrejas que o líder diz, você vai pregar aqui. Você tem que falar aquilo que o pastor mandou você falar. Tem igrejas que nós somos chamados, eles dão um tema, não é assim, irmã Diaconisa Suzana, que eles dão um tema para a gente pregar. Não, vou pregar qualquer coisa, vou chegar lá e aquilo que Deus falar é o que é. Não, eles te dão um tema. Tem gente que não separa mais um tempinho para ler a palavra, 5 minutos. Olha, eu vou ler uma palavra ali na frente. Vou ler uma palavra. Quando eu fui chamada, irmãos, para o ministério, eu já ficava preparada. Se me der uma oportunidade para mim louvar um hino, eu já estou com o hino preparado. Se me der uma oportunidade para cantar um corinho, já estou com o corinho preparado. Se me der uma oportunidade para pregar a palavra, já tem um versículo aqui. Se me der uma oportunidade para orar, eu já sei qual é a oração que eu vou fazer. A oração pública, nós podemos orar de qualquer jeito? Você já imaginou se eu começo a orar aqui de qualquer jeito? Eu começo a orar aqui, Senhor, abençoa a irmã fulana, que saiu com o irmão ciclano, que adulterou com o irmão fulano. Sangue de Jesus tem poder? A oração é pública. E como oração pública eu devo orar. Não sei por que eu entrei nessa área aqui agora. Eu vou orar por quê? Eu vou orar pelos enfermos. Eu vou orar para que o Senhor salve almas. Eu vou orar para que o Senhor abençoe a igreja. Eu vou orar pelas famílias. Eu vou orar para o Senhor restaurar os casamentos. Eu vou orar para o Senhor entrar dentro dos hospitais. Às vezes a gente fala assim, Senhor, vai lá no hospital. Deus fala assim, vai você. Não, Deus não vai lá no hospital. Nós vamos interceder. E o Senhor vai curar quem está lá dentro daquele hospital. Pela nossa oração. Porque a Bíblia diz o quê? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então eu tenho que orar com convicção. Às vezes eu não tenho convicção. Às vezes eu estou com uma enfermidade, parece que eu oro. E eu falo, Jesus. Agora eu tenho sofrido nesses últimos dias bastante com bursite por causa do frio. E eu falo, Senhor, eu oro tanto pelas pessoas. As pessoas testificam do milagre. Senhor, como assim? Como assim? Mas às vezes a gente tem tanta convicção de orar pelos outros e a gente não tem convicção de orar por nós mesmos. Nós podemos orar e Deus vai fazer o milagre. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus, aleluia, manda dizer nesta noite, está na hora de levantar altar de oração de volta dentro dos lares. Está na hora de separar tempo. Deixa, irmãos, a preguiça de lado. Deixa aquela roupa, depois você lava. A roupa não vai sair sozinha da máquina. Deixa aquela louça, a louça não vai criar perna e sair. Deixa lá o quintal, uns 5, 15 minutos. Vai ler a palavra. Vai ler a palavra. Porque enquanto você lê a palavra, a Bíblia diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quanto tempo que você não senta mais lá, e fica um tempinho ali lendo a Bíblia? Não é chegar aqui e pregar qualquer coisa, é pregar aquilo que você leu lá na tua casa, que você orou e o Espírito Santo disse, fala isso aqui nessa noite. Irmãos, eu estou 1 semana fugindo de pregar. E Deus falou no meu coração, fala isso aqui.
fala isso aqui, que eu sou o único, eu estou no controle de tudo. Eu falava, Senhor, no controle, tá, estou entendendo. Mas o que eu faço enquanto o Senhor está no controle? Eu fui falando, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, mas o que eu faço enquanto o Senhor está no controle? Eu fico lá quietinha. E Deus disse no meu coração, faça como Daniel. Eu estava no controle de reis. Eu coloquei reis, eu tirei reis e Daniel não mudou nada. Ele foi corajoso. Ele entrou na cova do leão e eu fechei a boca do leão. Alabaçu e cantarabachai. Os jovens entraram lá dentro da fornalha e nenhum pedacinho do seu cabelo ficou chamuscado de fogo. Por quê? Por causa da promessa que Deus tem. Se você, alabaçu e cantarabachai, se você ficar dentro do rio, o rio não vai te submergir. Se você ficar lá dentro do fogo, o fogo não vai te queimar, aleluia, porque Deus está conosco, Ele está no controle. É bem verdade que às vezes não parece, meu Deus, parece que até piora, mas Ele está no controle, amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar. Eu quero orar para que o Senhor te desperte nas madrugadas, te desperte para ler a Bíblia, te desperte. Irmãos, eu não vou falar para você ficar orando 1 hora inteira, 2 horas, eu não faço isso. O lugar que eu mais amo orar é na casa do Senhor, é aqui que eu sinto mais liberdade. E não que eu não tenha paz na minha casa para orar, mas lá dentro é um que chama, é um que bate, é um monte de coisa. Eu falo, não, na igreja eu posso orar, Senhor. Então nós vamos buscar sabedoria. Buscar sabedoria. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Peça por sabedoria nessa noite. Você já imaginou, igreja? Nós estamos orando um propósito por essa igreja. Sinceramente, eu fico triste, irmão, só de pensar no meu coração que as portas podem fechar. Eu não sei vocês, mas meu coração corta só de pensar que essas portas podem fechar. Não é porque se Deus não fizer, Deus faz, irmãos. Mas Ele quer que a gente seja igualzinho, ó, Daniel. A gente faça a nossa parte. E aí Ele vai fazer. A Bíblia diz que o discípulo que é servo do Senhor, ele frutifica, e frutifica, e frutifica. Nós vamos frutificar. Quero orar pela tua vida, aleluia, pelo teu lar, e pedir que o Senhor te dê sabedoria. Talvez está na tua mão a cura para alguém aqui nessa noite. Talvez o Senhor deu para você sonhos espirituais e você não falou. O Senhor, irmãos, Ele está no controle. Ele há de nos abençoar. Fecha teus olhos, eu quero orar pela tua vida. Senhor Jesus, nesta noite, Paizinho querido, a tua palavra foi pregada, Senhor. Senhor, que essa palavra venha surtir o efeito, Pai querido, para qual, Pai, ela foi, meu Deus, pregada, Senhor. Que ela venha frutificar, Senhor da glória, no coração do teu servo e da tua serva. Desperta a tua igreja, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, desperta, dando sabedoria, Pai, aos teus servos, Senhor da glória. Espírito Santo de Deus, é uma galeria da fé, Pai. Em Hebreus capítulo de número 11, Pai. Senhor, a tua palavra diz que as mulheres pelas orações receberam os seus mortos de novo, Senhor. Senhor, o Senhor levantou, Pai querido, vidas, mudou cativeiro, Senhor da glória. Eu sei que o Senhor está no controle desta obra, desta casa, da minha vida, das nossas vidas, da nossa família, Senhor da glória. Eles só vão, Pai, até onde o Senhor dizer, aqui é o limite. Espírito Santo de Deus, vai de encontro à nossa família. Vai de encontro, Pai querido e Pai amado. Senhor da glória, se alguém está doente, Senhor, nesta família, Senhor, cura, Pai querido. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura toda enfermidade. Senhor Jesus, nosso corpo é morada, Pai, é templo do Teu Espírito Santo, não é templo de enfermidades, Pai querido. Então age, Pai, com milagres, Senhor da glória. Se o Senhor tem propósito, Pai querido, faz a Tua obra, Espírito Santo. Fortalece aquele que está fraco, levanta, Pai, aquele que está abatido, consola aquele que está triste e também cura aquele que está enfermo.
Se porventura alguém, Pai, está te aceitando como Senhor, como Salvador, escreve o nome no livro da vida, Senhor. Se porventura alguém está voltando para a tua casa, fortaleça, não deixa desanimar, Pai querido. Senhor Jesus, vai confirmando a tua bênção, a tua vitória. Guarda o teu povo, Senhor. Senhor, que essa semana seja de bênção, de colheita, Pai querido, colheita espiritual, colheita material, colheita sentimental. Senhor, em todas as áreas, prospera em tudo e por tudo, Senhor da glória. Toma a nossa vida, nos leva, Pai, em segurança para os nossos lares, e aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós possamos dizer que é território do Senhor. Aonde nós colocarmos as nossas mãos, seja de bênção, de vitória, Pai querido. Usa as nossas vidas, toma a vida dos pastores, dos obreiros, do círculo de oração, Pai querido. O Senhor sabe que tem muitas servas, Pai, doentes. Senhor Jesus, alcança cada uma, Senhor. Faz, meu Deus, um milagre. Haja cura, haja milagre, Pai. Senhor, confirma a tua bênção e a tua vitória. Em nome do teu filho Jesus, Pai, nós te pedimos e nós já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Graças a Deus.